até curioso que as pessoas propõem, né, modelos, como por exemplo, o modelo de inteligência artificial fundacional, né, os modelos fundacionais, como se eles fossem efetivamente modelos de inteligência artificial que servissem para qualquer Sim, coisa, né? Ou se a gente for pensar nos modelos de base linguística, né, que também, em tese, a ideia que você tem é que eles servem para qualquer coisa, ou sim. seja, você pode usar o ChatGPT para qualquer coisa. Mas a verdade é que ele, na verdade, ele tem uma função específica que é lidar com linguagem. Isso faz com que ele tenha uma série de outras limitações, porque ele também está baseado em uma outra linguagem, que é a Exato. linguagem da ciência da computação, né? E ao mesmo tempo, em paralelo, ao redor do mundo, você está tendo o desenvolvimento de vários modelos de inteligência artificial que são modelos de inteligência artificial para impactar cada uma dessas áreas, né? Porque cada uma dessas áreas tem uma necessidade, tem Isso. uma aplicação específica, né? E a ideia de que você realmente vai ter uma inteligência artificial geral, que vai servir para qualquer coisa, ela talvez seja verdade, mas o que a gente sabe é que também essas inteligências artificiais, elas se aplicam dentro do mundo que a gente É isso. conhece, né? E o mundo que a gente conhece é um mundo no qual existem países. E esses países estão cada vez mais regulando a sua inteligência artificial, né? Então, essa inteligência artificial, em algum momento, ela vai ser contida. Ela vai ser usada para propósitos específicos. Ela vai ser limitada. Talvez a gente não tenha acesso a ela, né, propriamente, as Sim, sim, sim. ferramentas da inteligência artificial. E aí que entra essa questão, né, da necessidade da gente desenvolver as nossas próprias tecnologias de inteligência artificial. E aí é uma coisa que a gente já conversou anteriormente, né? Mas acho que é importante, agora que a gente está chegando no final da nossa série, tratar, né? Porque afinal de contas a gente está no Brasil, que é, será que a direção que a gente está tomando para a regulação da inteligência artificial, será que ela favorece o desenvolvimento de tecnologias no Brasil, né? Que favoreçam a nossa economia e a nossa sociedade, que entendam a nossa realidade, ou não, né? Porque um problema que a gente pode ter, já que a gente estava falando de saúde, é ter o mesmo problema que a gente tem na área de saúde, que a gente não tem uma indústria, a gente não tem uma pesquisa na área de saúde ou de principalmente de farmacêuticos. Então tem muitas doenças que ainda existem no Brasil, que são as chamadas doenças tropicais, as doenças da pobreza, que algumas delas só existem no Brasil e países que estão no mesmo nível de desenvolvimento que a gente. Por quê? Porque em países que não têm essas doenças, as doenças deles eles já resolveram, né? E eles não investem nas nossas doenças porque, por razões climáticas, eles não estão expostos aos mesmos tipos de doença. Com a inteligência artificial pode ser a mesma coisa, né? A gente pode ser. Não é que a gente vai poder comprar a inteligência artificial que os Estados Unidos vai desenvolver ou a gente, não. Eles podem, um determinado momento, simplesmente falar, não vou vender para você, né? E a gente fica vivendo num mundo à parte, né, com um desenvolvimento econômico muito inferior, né, ao que esses países eventualmente vão atingir. É, a gente falou isso, né, mais cedo, sobre entender que para a gente desenvolver de fato a inteligência artificial, a gente precisa entender a inteligência artificial, né? A gente não tem como regular o que a gente não entende. Então, eu acho que um caminho que a gente precisa desenvolver é como o Estado brasileiro pode entender mais de inteligência artificial, desenvolver a indústria, para daí a gente regular os usos que a gente quer desenvolver. Onde a gente quer estar, por que que a gente quer estar. Então, uma preocupação muito grande que eu tenho, e de novo, né, essas visões que vão regular a inteligência artificial de forma global, vão pensar a inteligência artificial de forma completa, né, olhando todos os setores, é que, elas vão ser, ao mesmo tempo, muito generalistas e vão passar muitas coisas importantes. Porque a preocupação que eu tenho com a educação não é a preocupação que eu tenho com saúde. Então, se eu nem tenho. E se eu nem sei qual a preocupação, porque a gente ainda nem tem algo para saber qual é a preocupação ainda. Então, o caminho que eu enxergo que faria muito mais sentido é a gente investir na indústria de inteligência artificial para a gente poder ter uma indústria. A partir daí, entender os problemas e desenvolver. Ai, Andressa, mas e os problemas que podem já acontecer? Então, a gente, sei lá, uma inteligência artificial de veículo autônomo atropela alguém. Não, mas a gente tem Código de Defesa do Consumidor. A gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem Código Civil. Se um carro autônomo atropela alguém, a gente tem vários mecanismos. Código de trânsito. Código de trânsito. A gente tem vários mecanismos legais atuais que a gente pode usar. Ah, uma inteligência artificial generativa cometeu uma infração de direitos autorais.
Lei de direitos autorais. Ah, um uso de dado não autorizado. Lei Geral de Proteção de Dados. Tá tudo, a gente já tem. Então, garantir o fortalecimento do nosso direito, ao mesmo tempo que a gente desenvolve a indústria, faz muito mais sentido do que a gente pensar numa lei de algo que a gente nem tem. Né? Porque uma lei que vai olhar para a inteligência artificial sem, de fato, existir a indústria, vai criar um custo regulatório para essa indústria se desenvolver que a gente não tem como pagar no Brasil. E um custo que talvez seja barato para as big techs, né? Barato para as big techs, mas é muito caro para uma startup brasileira, né? Porque que tipo de desenvolvimento que a gente está falando? A gente está falando de indústria nacional, a gente não está falando de cumprimento de obrigação regulatória, né? Acho que essa é a diferença. Cumprimento de obrigação regulatória, a empresa cumpre. Agora, desenvolver a indústria brasileira é outra preocupação e esse deveria ser o foco. E quando você falou dos outros países, né? Ruanda está preocupada em desenvolvimento da indústria local. Por que a gente não está da mesma maneira? Óbvio, a gente está agora na fase de desenvolvimento do plano, da estratégia de inteligência artificial, e tomara que a gente desenvolva uma estratégia completa, que faça sentido, que leve o Brasil para o lugar que ele precisa levar. De novo, ter medo da inteligência artificial não vai fazer ela sumir. E eu tenho plena convicção que a gente tem sistema jurídico suficiente para proteger a nossa população. Ele tem que ser aplicado, né? Não adianta estar lá a lei e ele não ser aplicado, mas uma vez existindo, a gente usa ele. Acho que é esse o caminho.